Aleluia, gente. Boa noite. Feliz 2023 para quem eu não dei ainda. Que Jesus abençoe seu ano. Que esse seja um ano extraordinário para a sua vida. Todo ano eu não sei o que acontece, eu não sei se é só aqui no Brasil, mas eu não sei o que acontece com a gente na virada do ano, né? O ano foi ruim, mas a gente é tomado de uma força, de uma esperança de que esse ano tudo vai dar certo. Esse ano, tudo que não deu certo no ano passado vai dar certo agora. Tudo que deu ruim nesse ano vai dar bom, com certeza. Só que a gente esquece que para a gente fazer isso acontecer, para que o Senhor faça isso acontecer na nossa vida, a gente precisa tomar algumas atitudes diferentes, né? Não tem como a gente ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, nesse ano, tudo que você, não sei se você já fez isso, eu faço isso, falei isso no final do ano passado, eu falei, gente, faça uma análise do teu ano, coloque no papel. Se você não tem o hábito de escrever, eu te aconselho a escreva, é muito precioso escrever. Se você não tem o hábito do caderno, coloque o teu bloco de nota no teu celular, mas coloque as tuas propostas. Tudo que deu errado, os teus sonhos, você vai ver que o Senhor vai te surpreender. Eu tenho o hábito de escrever todas as minhas bênçãos, falei isso para vocês na virada do ano, acho que foi, né? E o Senhor, Ele me surpreende todo ano, gente. É impressionante. Amém? Gente, tenho para vocês hoje que o Senhor derramou no meu coração durante a semana. Essa semana, ela nunca foi tão profética. Cada palavra, cada louvor que foi ministrado aqui, nunca foi tão profético. Porque o que eu tenho para derramar para vocês hoje, foi o que o Senhor derramou na minha vida, de segunda a sábado, dessa semana. O Senhor trabalhou tanto em mim, o Senhor falou tanto comigo essa semana. O Senhor me forjou tanto, como há muito tempo Ele não fazia. Por que Ele fez isso? Não sei. Muito provavelmente para estar aqui hoje e poder falar com vocês. Então o que eu vou derramar aqui para vocês não é nenhuma palavra profunda de oculto que o Senhor... Não, é o que eu vivi. Foi o que eu vivi essa semana. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus. Nós vamos ler apenas um versículo do livro de Mateus, no capítulo 15. Apenas o versículo 8 do capítulo 15. Tomando aqui para diminuir um pouco da quantidade de água, senão derruba, né? Amém? Mateus 15, 8. Diz assim. Que palavrinha, né? Para o começo do ano. Tá aqui já? Já tá. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isso aí Jesus estava falando aos fariseus, certo? Agora a gente vai lá em Isaías para ver o que Isaías falou. Porque ele falou que foi Isaías que falou, né? Que bem profetizou Isaías. Então você vai lá agora no Isaías, no capítulo 29. Nós vamos ler 3 versículos, do 10 ao 13. Isaías 29, versículo 10. Nessa conjuntura, o profeta Isaías estava falando para o povo. Então preste atenção. Porque o Senhor derramou sobre vós o espírito profundo de sono, e fechou os vossos olhos, que são os profetas. Naquela época, para você entender o pano de fundo, não existia o Espírito Santo que fala no meu e no seu coração hoje. Essa semana, como eu falei, o Senhor falou muito comigo, mas muito mesmo. O Senhor usou pessoas, o Senhor falou comigo no secreto, o Senhor, Ele mexeu em tantas coisas em mim, abalou tantas coisas no meu espírito. Por que Ele fez isso? Porque o Espírito Santo habita em mim. Né? O Espírito Santo faz morada no meu coração. Então, quando o Espírito Santo quer falar comigo, ou ele usa um profeta, ou ele fala diretamente comigo, e eu consigo ouvir a sua voz. Naquela época não tinha ainda o Espírito Santo. Então, a boca de Deus para o povo eram os profetas. Então, Deus falava com o profeta, e o profeta repassava ao povo. E olha o que Deus fez. Deus falou assim, Ele fechou os olhos
que são os profetas, e vendou a vossa cabeça, que são os videntes. Toda visão já se vos tomou como as palavras de um livro selado. Livro selado é fechado. Que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isso, peço, e ele responde: não posso, porque está selado. Dá-se o livro ao que não sabe ler. E ele diz, lê isso, peço-te. E ele responde: não posso, porque não sei ler. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o meu temor para comigo consiste em mandamentos de homens, que maquinalmente aprenderam. Então, para você entender, aquele povo estava num rito religioso, fazendo o que tem que fazer, vindo na igreja todo dia, ficando de pé, aproximadamente 30, 40 minutos para louvar, falando com Deus, mas tudo de forma mecânica. E olha o que Deus faz, olha que interessante, que essa palavra foi muito certeira para o que eu vou repassar para vocês essa noite. Por que que Ele, o Senhor, selou os ouvidos e os olhos dos profetas? E Ele diz assim, e Ele selou o livro, porque mesmo para quem sabe ler, ou seja, para aquelas pessoas que já ouviram a voz do Senhor, que já viveram em novidade de vida, que têm afinidade com a palavra, elas vão pegar essa palavra e elas não vão conseguir ler, porque o livro está fechado. Aquelas pessoas que, como ele disse, que não sabe ler, é aquelas que nunca tiveram relacionamento de intimidade com a palavra, com o Pai, com a palavra viva que é Deus. Então ele fechou, ele falou assim: não vou fazer, porque vocês estão fazendo de forma mecânica, porque vocês estão fazendo de forma que não me agrada, o coração de vocês estão longe. Porque quando a gente aprende como fazer alguma coisa, preste atenção, quando você aprende a fazer alguma coisa, você faz de forma mecânica, não é assim? Quando a gente aprende, quando você está em processo de treinamento, quando eu trabalhava é assim, quando eu estava aprendendo um trabalho novo, eu não colocava foninho, eu não colocava nenhuma música, eu não colocava nenhuma ministração. Por quê? Porque eu precisava entender o que eu estava fazendo para aprender. Mas à medida que eu já aprendi a fazer aquela planilha, aquele cálculo, aquela situação, eu colocava o foninho e dá-lhe louvor. Tornou-se mecânico. E olha o que acontece nos nossos dias, comigo e com você, e ninguém está isento disso. Ninguém está isento de entrar numa forma mecânica. Mas o Senhor está nos chamando aqui. E esses 2 versículos que aconteceram, um falado por Jesus aos fariseus, outro falado pelo profeta no Antigo Testamento, em situações totalmente diferentes, em contextos totalmente diferentes, agora eles estão querendo dizer a mesma coisa. Ele está dizendo assim: eu sei, e eu estou sondando as tuas motivações. Eu estou sondando o que está por trás daquilo que você faz. Eu estou sondando o teu sim. E essa palavra, ela me tocou tão profundamente, porque como o Senhor, Ele é tremendo, Ele sonda os nossos sims, o que a gente faz para Ele, Ele está vendo tudo, Ele está analisando tudo. E Ele diz assim: eu estou vendo o que está por trás quando você diz sim para mim. Quando eu te peço alguma coisa, quando alguém chega e fala assim: irmão, vamos participar da faxina, e você diz: tá bom, vamos. Eu vou na faxina hoje. E Ele diz assim: eu estou sondando o que está por trás disso. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, essa noite, que o Senhor falou comigo profundamente. Ele falou: filha, eu não procuro pessoas ideais. Deus não procura pessoas ideais, pessoas perfeitas. Deus não procura pessoas com currículo perfeito. Deus não procura pessoas que têm domínio. Quem faz isso são grandes empresas, que quando contrata, ela vê o gabarito total, a experiência que a pessoa tem, o nível curricular que a pessoa tem, quantas línguas essa pessoa sabe falar.
Se essa pessoa tem experiência nisso, naquele programa. É isso que empresas fazem. Deus não faz isso. Ele não procura pessoas ideais. Ele não procura que eu seja ideal. Sabe o que Ele procura? Mas se Ele não procura pessoas ideais, o que Ele procura? Ele procura gente de verdade. Ele procura pessoas de verdade. Como é precioso pessoas de verdade, não é mesmo? Eu lembro que uma palavra que o meu pastor me falou e me marcou para sempre. Primeira mesa que a gente teve, quando nós falamos com Ele e pedimos para Ele nos dar cobertura espiritual. Isso em 2018. Nós sentamos com Ele, conversamos, explicamos a nossa história para Ele, como que a igreja surgiu, o que a gente estava fazendo, em que palavra a gente se movia, o que a gente estava fazendo. E vocês conhecem o Kleber, né? E ele ouviu tudo aquilo, ele já tinha estado com a gente. Isso a gente conversou com ele no domingo, ele tinha estado com a gente na sexta, no sábado, conversado, analisado um pouquinho do nosso jeito e ele virou para a gente e falou assim: eu vou fazer uma coisa, o Alisson já deve ter contado esse testemunho aqui antes. Ele falou assim: eu vou fazer uma coisa que eu não faço. Eu vou dar resposta para vocês antes de falar com a Adriana. E eu vou fazer isso por causa de um motivo. Ele falou assim: eu olho para vocês, o Espírito testifica no meu coração que vocês são de verdade. Pode parecer bobo? Pode parecer bobo, mas naquele momento, o que a gente estava vivendo, as lutas que a gente estava enfrentando, os levantes que estávamos vivendo, alguém chegar e o Espírito testificar aquilo foi precioso demais. Eu tomei aquela palavra para mim e eu falei: Senhor, eu não quero nunca deixar de ser de verdade. Eu não quero, por isso que a gente faz questão de falar os nossos pecados, onde a gente falha, onde a gente erra. Que você olhe para mim e para o Alisson e veja que nós não somos semideuses, que a gente tem falhas, que a gente tem problemas também, porque gente de verdade é assim, e é isso que o Senhor procura, gente de verdade. Ele não procura gente perfeita. E essa é uma noite que eu entendo de resgate, assim como o Senhor me resgatou durante a semana. Assim como o Senhor me resgatou, hoje é uma noite de resgate, porque às vezes a vida vai nos levando para tantas distrações, não é por pecado, é por distração. E às vezes por pecado, sim, claro, por que não? Mas a vida vai nos levando para tantas distrações e a gente vai se distraindo. E quando eu falo em distração, dá a impressão que eu estou falando só de entretenimento, né? Eu vou para a praia, eu vou para o cinema, Às vezes as distrações são os nossos problemas. Às vezes o que o inimigo encontra, a raiz, ele tenta te sabotar, ele tenta te sequestrar, mas ele não consegue. De forma normal, ele coloca um problema bem grande. Ou às vezes ele coloca um problema que às vezes não é tão grande, mas ele é profundo. E esse problema ele vai nos sequestrando da presença de Deus. Esse problema vai nos sequestrando da essência de Deus. Ele vai nos sequestrando, vai nos roubando e pouco a pouco, daqui a pouco você está tão envolvido naquilo que você não sabe mais como fazer. Você vai, e é isso que o Senhor quer hoje. O Senhor quer nos resgatar de volta para o nosso propósito original. E eu quero que você abra o seu coração nisso. Para o teu propósito original. E tudo que a gente precisa, quando a gente está nessa fase de resgate do propósito original, foi o que aconteceu comigo essa semana. Você não precisa às vezes de grandes milagres. Você não precisa você só precisa voltar para o colo dele. E ficar lá. Sabe quando você volta para o colo dele? Nós já somos grandes, né? Mas uma criança, quando ela chega no colo da mãe, ela se aninha. Eu vejo assim com a Rebeca, ela gosta de ir com todo mundo, ela é uma criança super dada, mas quando ela vê a Vanessa, é a Vanessa, filha. Não vai querer competir com isso, que não vai dar. E o que a gente precisa, às vezes, é a gente voltar para o colo do Pai e se aninhar lá. Foi isso que eu fiz essa semana. Teve um dia que eu estava tão amargurada.
Porque eu vou confessar para vocês, eu não sei o porquê, e eu fui orar essa semana. E sabe quando você vai orar? E a gente está tão acostumado a sentir a presença de Deus, que você começa a orar e as lágrimas começam a descer e a coisa começa a fluir. E de repente eu fui orar e buscar a presença de Deus e estava fechado. Céu fechado. E eu falei, amém, né? Normal, gente, né? Não é obrigado. E daí, amém, toca a minha vida, e ali, falando com Deus, eu não estava afastada não estava buscando tal. Aí eu fui orar de novo, fui lá para o meu cantinho. Hoje, nosso cantinho secreto é a sacada. E eu fui lá para o meu cantinho e tal, comecei a orar, fechado. E eu fui pela terceira vez para o meu cantinho. E eu fui orar de novo, e fui falar com Deus, e esperando aquele momento gostoso, né? Você fica ranhento. Fechado. Aquilo me deu uma tristeza tão grande. Aquilo me deu uma sensação de vazio tão grande. E um vazio entrou dentro de mim numa proporção. Eu fiquei mal. Eu fiz igual Elias, eu fui para a caverna. E eu não fiquei legal. Eu fiquei 1, 2 dias, 3 dias. E eu indo orar, e eu insistindo, e ali, e aquela sensação de vazio. Eu falei, Jesus, mas não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Por que eu estou desse jeito? Por que o Senhor não vem? Por que eu não sinto a tua presença? O que está acontecendo? E eu fiquei ali desesperada. E eu fiquei quietona. E o Alisson chegava em mim, ele passava e você está bem? Não, está tudo bem. Daqui a pouco ele, você está bem? Lá pro 4º dia, ele chegou na sacada assim, abriu o vidro e falou assim, você está bem? Eu falei, não. Ele, amor, você não está com depressão, não? Eu espero que não, falei. E daí, agora eu sou crossfiteira, né, gente? O Saulo conseguiu. Ele conseguiu me converter. Não, ela não converteu ainda, né? A gente está no processo de conversão, né? Convertida depois de um tempo, o negócio já está, né, sedimentado. Eles estão na fase ainda de explicando ainda quem é Jesus. E depois terminou a exercício ali, eu conversando com a Fernanda. E eu desabafei um pouquinho com ela e falei, gente, parece que Deus não está chegando. E ela falou, Elias, você só precisa às vezes voltar para o colo dele. E eu fiz isso, e eu coloquei aquela música do Judson que o Saulo mandou, Terra Seca, sabe? Quem já ouviu Terra Seca? Gente, aquela música é tremenda demais. Porque em algum momento da sua vida você vai se sentir terra seca. Parece que não está fluindo, não está geminando nada aqui. E ali quando eu voltei e eu me derramei no Senhor, o Senhor chegou e Ele falou assim, sabe por que eu permiti esses dias de vazio? Esse vazio que você sentiu, não é um vazio de algo ruim que aconteceu, não é um vazio de uma tristeza, não é o vazio de uma traição, não é o vazio de algo que deu errado, é o vazio do tamanho de mim. É o vazio da minha presença, é isso que as pessoas sentem quando elas se afastam de mim. Então, se você entrou nessa noite e você tem um vazio dentro de você, é algo que não está encaixando, muito provavelmente Deus tem o tamanho certinho para preencher isso. Certinho. Porque você precisa entender, e nós precisamos entender que quando o arqueiro, ele pega uma flecha na sua aljava e ele puxa, por mais intenso que é aquela flecha que ele traz para trás no arco, quanto mais ele puxa, mais longe essa flecha vai, não é assim? E eu aprendi nessa semana que às vezes recuar é avançar com Deus. Com Deus. Não sem Deus. Sem Deus recuar é recuar mesmo.
Mas quando Ele quer trabalhar em mim e em você, alguma característica nele, quando Ele quer se revelar, quando Ele quer mostrar para você que você não é nada sem Ele, que você precisa dEle, que não existe dinheiro no mundo que supra o espaço que é dele, que não existe filho, que não existe casa, que não existe dinheiro, que não existe amigo, que não existe entretenimento, que não existe viagem, que não existe nada, cartão de crédito sem limite, não existe nada que ocupa um espaço que é dele. Nada ocupa esse espaço. Então, quando Ele quer nos mostrar isso, Ele faz como a flecha na aljava. E às vezes Deus nos permite situações complexas, para que a gente possa entender quem nós somos. Porque a gente já parou para pensar que a gente gasta tanto tempo, mas tanto tempo, a gente gasta um tempo precioso querendo dizer, e eu vou falar, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, eu estou falando de mim, tá? A gente gasta às vezes um tempo danado, falando para Deus quem eu sou. Senhor, olha as quantas renúncias eu já fiz para você. Senhor, eu abri mão disso, daquilo por Ti. Senhor, eu já fiz isso por Ti. Eu já me peguei em tempo de oração falando, Senhor, eu tenho 44 anos. E eu posso dizer que apenas 8 anos da minha vida fiquei afastada dos caminhos do Senhor, mas 80% da minha vida foi para Deus. Na minha adolescência, eu estava na igreja e eu não fui um adolescente rebelde, assim. Eu estava na igreja servindo, fui batizada com o Espírito Santo com 12 anos. Intensamente batizada com o Espírito Santo com 12 anos. Poderosamente batizada. E eu estava dentro da casa de Deus e eu falei, Senhor, olha tudo isso que eu fiz para você. Tem que ter algum valor. Eu abri mão da minha carreira pelo Senhor, tem que ter algum valor isso. E quando a gente chega nesse paradoxo, nesse canto, ele explica para a gente que não tem a ver comigo, é só com Ele. E qual parte do que tem a ver só comigo você não entendeu ainda? E parece que é uma coisa tão simples, não é verdade? Todo mundo sabe que tem a ver com Deus, ou alguém aqui não sabe? Todo mundo sabe que só tem a ver com Ele, mas na prática, a nossa prática, eu quero trazer para você, não é revelações do que você não sabe. Tudo isso que eu estou falando aqui para você, você sabe. Mas é na prática isso, a gente traz isso de forma completamente errada. Porque na prática a gente fica falando para Deus quem você é, quem eu sou, o que eu já fiz. Senhor, eu faço isso para você. E para que o mais dele, porque o tema dessa pregação é mais de Deus. E para que o mais dele venha para a sua vida. Quem aqui não quer ter o mais de Deus esse ano, gente? Todo mundo quer. Não quer? Todo mundo quer ter o mais de Deus, porque você sabe que o que Deus te dá, Ele é bom, Ele é perfeito e Ele é agradável. Então eu quero mais de Deus, mas sabe uma coisinha que a gente esquece. Para que eu tenha mais de Deus, eu preciso ter menos de mim. Eu preciso desocupar espaços para que Ele possa preencher esses espaços. Sabe quando você compra? E o exemplo que o Senhor me deu, que foi muito real na minha vida. Quando você compra um sapato novo, mas você não tem mais espaço no teu guarda-roupa. Porque para quem não liga para a organização, coloca um em cima do outro, está tudo bem. Para quem não gosta de coisa desarrumada e incomoda, você colocar um em cima do outro, aquilo fere a tua alma, né? Está errado. Então você pode esquecer, mas se você lembrar, aquele negócio vai ficar te incomodando, mas você não tem mais espaço. Então você chega no guarda-roupa e você chega aquele sapato novo lindo que você comprou. E eu vou te dar 2 exemplos para vocês. Você pega aquele sapato novo e você olha assim, veio aquele velhinho que você já tem, que você gosta dele, ele está todo comido na frente. Não olhem. Ele está todo
comido na frente, o salto está todo desgastado, ele já está esfarelando, ninguém vê, né? Ninguém fica dentro olhando meu pé. Mas você gosta dele, é um sapato que te acompanhou durante tanto tempo, você fala assim, não vou jogar fora, gosto tanto dele, não vou jogar fora, não dá. Então você dá um jeitinho, você coloca um apertadinho em cima do outro, o máximo possível organizado que você consiga, e aquele sapato fica lá. Só que agora você tem um sapato novo. Então, quando você vai sair para o culto, e eu tenho uma prerrogativa comigo, todas as minhas coisas novas, eu uso primeiro na igreja. Tudo que é novo meu, eu posso, a menos se for um vestido de festa, né? Não vou escandalizar os irmãos. Mas, se não for, eu uso primeiro na igreja, que eu acho que o maior evento da minha vida é um culto. Eu vou encontrar com o noivo lá, né? Eu vou prestar a honra a ele, então eu tenho que estar bonita. Então, quando você vai para a igreja, você, ao invés de pegar o sapato velho, agora você tem um novo. Você fala, não, eu vou com o meu novo, obviamente, né? Afinal de contas, usar um sapato novo é vida, né? Aí você coloca o seu sapato novo e vem na igreja. Só que se passaram 1, 2, 3, 4, 6 meses. E depois de 6 meses, 1 ano, você não usou aquele outro sapato velho. E você fala assim, não gente, agora eu vou ter que dar um jeito. Eu vou dar para alguém, eu vou dar para um bazar, e eu vou jogar no lixo, porque tem coisa que não dá para bazar, né? Tem coisa nossa que não dá para bazar, de tão, né, usado que tá, e daí você pega isso, e você desfaz, e você, aquela coisa nova, que deveria ser desde o começo, você só consegue um tempo depois. O Espírito Santo, quando ele chega na nossa vida, ele vem trazendo novidade de vida. Ele vem trazendo coisas novas para você, mas você tem aquele sapatinho velho de estimação. Você tem aquela mania velha, e você fala, não, eu não posso abrir mão dessa mania, porque se eu abrir mão dessa mania, meus amigos não vão gostar mais de mim. Se eu abrir mão dessa mania, eu vou perder algumas coisas, ou eu não vou nem conseguir. E às vezes precisa de tempo com Deus. Tempo com Deus, tempo com Deus, é isso que Deus quer com você, tempo com você, tempo aninhando você, ninando você, para que você entenda que esse sapato velho não precisa mais, porque ele tem sapatos novos para você. Ele tem coisas novas. Ele diz assim, eis que faço novas todas as coisas. Ele não diz, eis que faço novo a tua religião. Você não veio para uma religião diferente. Não, eis que faço nova todas as coisas. É o teu modo de pensar, o teu modo de agir, o teu modo de falar. É os teus relacionamentos, é tudo. Sabe, gente, eu acho que chega na hora da gente parar de viver do evangelho de domingo. Sabe o que é evangelho de domingo? É esse evangelho de hoje. Que Deus me chama, e é você nesse tempo, e Jesus nos cubra com a sua misericórdia para esse tempo que estamos vivendo na nossa nação. Onde a gente vai precisar viver do evangelho de segunda, porque domingo você vive daquilo que você sabe, domingo você vive daquilo que você sabe, daquilo que você está aqui com a turma, com o coletivo. Segunda você vive daquilo que você tem. É diferente viver do que você sabe do que tem. Eu posso saber algo e não ter. Eu sei o que é eu sei o que é 10 milhões de dólares, mas eu não tenho na minha conta. Eu já estou profetizando que vou ter, né, gente? Amém. Diga amém, irmão, pelo amor de Deus. Então, assim, domingo a gente vive daquilo que a gente sabe, daquilo que você aprendeu, daquilo que a gente ministrou, daquilo que você sabe, daquilo que você vê em ministrações, daquilo que você lê a Bíblia. Mas a segunda-feira você vive daquilo que você tem, daquilo que você carrega. Por isso que a gente vê tantas pessoas frustradas na vida, sem ter orações respondidas, sem ter um monte de coisa, sem viver a presença de Deus, vivendo uma vida totalmente medíocre, aquém daquilo que o Senhor tem para ela, porque ela não consegue viver do que tem, porque o que ela tem é muito pouco, não suporta.
A gente precisa viver daquilo que a gente tem. E para a gente ter muito de Deus, a gente precisa ter muito de Deus. Precisamos acumular. Gente, as nossas palavras valem muito pouco diante das nossas ações, diante das nossas atitudes. Vale pouco demais. E Deus nos convida para um tempo novo. Esse é o primeiro culto do ano. Para que você possa iniciar, já pensando nesse propósito, que ano novo a gente fica super esperançoso, e a gente fica, uau, esse ano tudo vai dar certo. Comece a viver o propósito dele para a tua vida esse ano. Permita, faça uma oração essa noite, fala: Senhor, eu te permito que você abale as coisas que são abaláveis da minha vida. Eu te permito abalar para que só as inabaláveis permaneçam. Você tem coragem disso? Você tem coragem de fazer essa oração, de dizer: Senhor, abale o abalável, para que o inabalável se estabeleça? Porque quando você faz essa oração, Deus vai abalar as coisas abaláveis. Ele vai. João no capítulo 3, versículo 30. Tem um versículo que você conhece, eu conheço, todo mundo conhece. Diz assim, ó: convém que ele cresça e que eu diminua, né? Só existe uma forma, que a gente já falou, de ter mais de Deus. Só existe uma forma de ter mais de Deus: tendo menos de nós mesmos. Só existe essa forma. Não tem como as duas coisas coadunarem. Não tem como. Não tem como eu ser uma pessoa cheia de mim. Não tem como eu ser uma pessoa cheia de mim e cheia de Deus. Não tem como eu ser uma pessoa cheia de razão e cheia de Deus. Não tem como eu ser uma pessoa cheia de personalidade forte, porque isso é um nome bonito que a gente dá para nossas feiurinhas. Não tem como a gente ter tudo isso e a gente dizer que a gente tem mais de Deus. As duas coisas não ocupam o mesmo espaço. Para ter mais de Deus é preciso ter menos de mim. Para ter mais de Deus é preciso ter menos de você. Então, se você vive uma vida e assim você fala assim, você pode dizer para mim: não, mas eu não vivo uma vida, eu sou uma pessoa super tranquila, eu não vivo as minhas situações. Então eu vou te fazer algumas perguntas. Se você é uma pessoa que vive não concordando com tudo, que vive, não gosto disso, não gosto daquilo, não concordo com isso, não concordo com aquilo, não gostei disso, não recebi isso, não recebi aquilo. Então o centro é tanto você que você não está percebendo que o centro está sendo eu e não está sendo ele. Que as minhas prioridades estão sendo mais fortes do que as prioridades de Deus. E nessa situação não tem como ter mais dele, porque eu estou cheia de mim. Eu estou cheia das minhas convicções, eu estou cheia daquilo que eu concordo, daquilo que eu acho, e a vida vai rolando, e a vida vai indo, e a gente não vai percebendo que a gente está se tornando pessoas vazias de Deus. Mas nos tornamos pessoas vazias de Deus, falando de Deus o tempo todo. E Ele quer um verdadeiro encontro comigo e com você essa noite. Um verdadeiro encontro que nos abale, que nos mostre o tamanho que é sentir a falta dEle. O quão ruim é não ter o espaço que é dele preenchido por Ele. Preste atenção, comece a analisar na minha e na sua vida. Eu analisei essa semana a quantidade de tempo que a gente gasta resolvendo os nossos problemas. A quantidade de tempo que a gente gasta resolvendo as nossas coisas. Quantidade de tempo que a gente gasta resolvendo conflitos de relacionamentos, problemas de dinheiro, problemas da casa, problemas disso, problemas daquilo. E coloque na balança, eu não estou aqui para apontar o dedo para ninguém, mas em nome de Jesus,
Se o Senhor está falando isso, é porque Ele quer chegar perto de você, Ele quer te colocar no colo. Então faça uma análise da quantidade de tempo que você passa gastando tempo com as coisas dEle, com as suas coisas. Põe na balança, é uma conta simples. Não precisa fazer muita matemática não. Não precisa de muita matemática. Estamos sempre resolvendo as nossas coisas, nossos problemas, aquilo que nos traz chateação, aquilo que a gente não gosta, aquilo disso, aquilo daquilo. E é o problema de conflito, é o problema da empresa, é o problema da igreja, é o problema de dinheiro, é o problema disso. E agora tem o problema do país, que a gente precisa realmente se juntar e orar para que o Senhor seja com a gente, seja com o povo dEle. E eu faço uma pergunta para você. Se eu e você somos a noiva de Cristo, somos a noiva de Cristo, você se considera a noiva de Cristo? Amém. Somos a noiva de Cristo, não somos? Somos, gente. Somos a noiva dEle. Ele vai vir buscar eu e você. Quem é a pessoa mais interessada em resolver as coisas para o marido, para o noivo, que não a noiva? Não é assim? Se a tua esposa ou o teu marido se preocupa mais com o de fora do que com você, algo de errado não está certo. Então, se nós somos a noiva de Cristo, defendemos essa bandeira, levantamos essa bandeira, eu pergunto para você, quem está se importando com os problemas que é dele? Você já parou para pensar e analisar quais são os problemas de Deus para esse tempo? Quais são os problemas de Deus? O que está incomodando o coração de Deus? Nesse tempo. O que o céu ama? Qual é a preocupação do céu para esse tempo? Será que a gente está lutando a guerra de Deus ou está lutando as nossas guerras e deixando a dele de lado? Mas na hora do nosso conflito, da nossa guerra, dos nossos problemas, a gente pede ajuda para quem? A gente pede ajuda para Ele. Quantas pessoas às vezes saem da igreja, ficam tristes com a noiva, ficam tristes com Jesus, porque Deus não resolveu o problema para ela. Mas durante toda a vida dela, ela só se preocupou com os problemas dela. Ela não se preocupou com os problemas dele. E a Bíblia diz que Ele tem compromissos com quem tem compromissos com quem? Com Ele. A gente não sabe todas essas verdades, gente. A gente sabe tudo isso. Sabe tudo isso bonitinho, a gente aprendeu. A gente já aprendeu, já. Nós somos bons em aprender. Nós somos ruins em praticar, mas somos bons em aprender. Então, passamos uma vida nos importando com os nossos problemas, esquecemos os problemas de Deus. E nos entristecemos quando os nossos problemas, Ele olha para você e fala assim, então eu não posso, eu não tenho autoridade para pôr a mão nisso, porque você não construiu algo comigo. A tua vida inteira não foi, você não construiu um relacionamento comigo. Relacionamento com Deus não é você chegar a um tempo de 5 minutos e ficar pedindo coisas para Ele, isso não é relacionamento. Eu aprendi isso, cuidando de gente, quando você tem alguém que só se aproxima de você e só te procura para pedir alguma coisa, não é ruim? Eu já vi pessoas que ficam às vezes 1 ano, 2 anos sem falar com a pessoa. Mas quando ela quer algo, ela manda uma mensagem. E pessoas assim, geralmente ela nem disfarça, né? Ela manda mensagem. Oi fulano, tudo bem? Como que você tá? Mano, saudade de você. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como assim aproveitando? Nunca falo com você. Você tem isso, isso e isso? Você não se sente abusado? Mas a gente faz isso com Deus cotidianamente. Se não vigiarmos as nossas orações, elas são rápidas, diretas e solicitando alguma coisa. Pode até ser solicitando alguma coisa para alguém, mas é solicitando alguma coisa. Então, a minha pergunta nessa semana foi, Senhor, o que o Senhor está valorizando?
Me mostra o que o céu valoriza, porque eu quero valorizar também. E foi tão intenso, foi tão maravilhoso, que na oração de sexta-feira, quem esteve aqui, gente, foi maravilhoso. E eu estava aqui orando e falando com Deus, e a mesma coisa que estava no meu coração, o Alisson subiu aqui, a gente não tinha nem se falado, e ele falou a mesma coisa, que ele estava sentindo a mesma coisa, porque eu estava sentindo assim: Senhor, será que esse povo está sentindo a Tua presença? Será que essas pessoas estão entendendo a tua palavra? Faz eles sentir a Tua presença, faz eles sentir aquilo que eu estou sentindo, Senhor. E eu fiquei orando um tempão aqui, assim, falando com Deus, e o Senhor falou assim para mim: se preocupa em me buscar. Se preocupa você e eu agora, deixa que com eles eu cuido. E foi maravilhoso, senti o abraço dele. Aí o Alisson sobe aqui e falou a mesma coisa, que ele estava orando a mesma coisa. Deus falou para ele: esquece, deixa que o povo trate deles. Se preocupa eu e você. O que eu estou querendo dizer, a palavra de Deus está se confirmando. O Senhor quer falar, Ele quer ter um tempo a sós com você. Ele quer ter um tempo a sós com você. Ele está disponível, Ele está aberto, Ele está com o coração cheio de amor. E o que Ele falou comigo nessa semana, que foi uma das lições mais valorosas que eu vou ter. Ele falou assim: filha, para esse tempo, você está cheia, não basta. Senhor, está cheio, não basta? Como assim? Como assim, Deus, está cheio, não basta? Ele falou assim: para esse tempo eu preciso que você transborde. É tempo de transbordo, sabe por quê? Porque quando eu estou cheio, esse copo está cheio, essa caneca está cheia, para que eu usufrua da água que está dentro dela, eu preciso ir tomar, não é assim? Mas se ela estivesse transbordando, eu estaria em contato com essa água, mesmo que ela não quisesse que eu tomasse. O que o Senhor falou comigo? Quando você está cheia, o outro só vai ter acesso àquilo que você quer dar. Só que você é humana, vai ter hora que você não vai querer dar. Vai ter hora que você vai ter mais coisas para fazer. Vai ter hora que você vai ter mais compromissos. Vai ter hora que você vai ter louça para lavar. Mas vai ter hora que nessa hora da louça para lavar é a hora que eu quero transbordar no outro. Se você estiver cheia, você não vai fazer isso. Você vai dar preferência para a louça. Quando eu transbordo, o outro, ele tem acesso ao que está em mim, independente da minha vontade. Deus espera que nós sejamos transbordantes. Ele precisa de transbordo para esse tempo. Estar cheio não é o bastante. O evangelho que tem que estar na minha e na sua vida tem que ser o evangelho de essência. Essência. Não apenas de mudança de comportamento, muito embora não existe um evangelho de essência sem mudança de comportamento, entenda? Se você veio para Cristo e permaneceu a mesma pessoa, se você veio para Cristo e continua com os mesmos pensamentos, se você veio para Cristo e não conseguiu mudar coisas básicas, você não está em Cristo. Então, mas a mudança de essência, o que Ele precisa ser em nós, porque apesar do comportamento, o comportamento também é importante, mas a essência é se parecer com Ele. Esse ano foi um ano profético de corações no coração, ano do amor. Você parou para pensar nisso? Corações é o meu, o seu, o coração de todo mundo aqui, ó. No coração, que é no coração de Deus. É os nossos corações no coração de Deus. Só que esse coração a qual nós devemos estar, ele não permite seletividade. Então vai ser um ano que Deus vai trabalhar as nossas seletividades. Se prepare para isso em nome de Jesus. Esse coração não permite seletividade. Ele não permite gênios. Ah, esse é meu gênio, é meu jeito, não dá. Ele não permite personalidades difíceis. Ele não permite jeitos, trejeitos.
Para que os nossos corações estejam no coração, a gente precisa de um meio que se chama a compatibilidade. Quem é essa compatibilidade? Jesus é aquele que vai nos dar compatibilidade para acessar o coração do Pai e ser um com Ele. Mas para isso, gente, pensa que é fácil, a teoria é tão bonita, pregar tão bonito sobre isso. Mas quando Deus pensa numa coisa difícil que é fazer, é quando Deus começa a quebrar os nossos jeitos. Quando Deus começa a matar o nosso gênio. E eu sou uma pessoa que tem uma personalidade difícil. E durante muitos anos da minha vida, eu apoiei os meus pecados na muleta da minha personalidade. Eu tinha uma muleta que se chamava personalidade. Nessa muleta eu apoiava, não, eu só faço isso por causa da minha personalidade. Aí chega um dia que o Senhor fala assim, então tá bom, eu vou tirar essa muleta de você. Aí a coisa fica mais difícil. No João capítulo 3, versículo 30 que a gente leu, vou te fazer um pano de fundo aqui. João Batista estava batizando. E você sabe que ele veio antes de Jesus, ele é o cara que anunciou a chegada de Jesus. E ele era um cara diferentão, né? Ele era um cara que se vestia de pele de animal, comia mel silvestre, gafanhoto. Gente, quem come gafanhoto? Meu pai. A pessoa comia gafanhoto. E ele era o diferentão. E ele veio falando de Jesus. E ele falava assim, vai vir um cara que ele é o Filho de Deus. E ele pregava. A diferença do ministério de João Batista para o ministério de Jesus é de praticamente meses, né? De 6 meses. E nessa passagem especificamente, João estava de um lado do Rio Jordão pregando. E ele tinha discípulos também, assim como Jesus tinha discípulos, João Batista tinha discípulos. E ele estava lá pregando e batizando lá de um lado do Jordão. E uma turminha lá começa a discutir. E eles começam uma discussão no grupo sobre a purificação. E eles chegam para João e falam assim, João, deixa eu falar para você. Sabe o cara que você prega sobre ele? Então, esse cara está do outro lado do rio, no caso Jesus, tá? Esse cara está do outro lado do rio, e ele está arrastando a multidão que estava com você antes, está lá com ele. Entendeu? João, fique esperto, João, esse Jesus está querendo roubar seu ministério, João, se eu fosse você, eu ficar de olho aberto. Ó, os 2 olhos abertos, porque a turma que estava com você agora está indo tudo para lá. Olha o que João Batista responde. Abre no João capítulo 3, a gente vai antecipar um pouquinho, a gente vai ler a partir do versículo 27. João 3, 27 diz assim. Respondeu João para essas pessoas. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. A gente vai aprender depois, eu vou te dar umas 3 características de uma pessoa que quer mais de Deus de verdade, tem que ter. Se anote isso no tábua do seu coração e pratique, eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Versículo 28. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e ouve muito se regozija, se alegra por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Então assim, a gente canta, convém que ele cresça, é uma frase tão, tem música e é fácil de falar, Senhor, me diminui, Senhor, para que o Senhor cresça. É bonito, não é pouco praticado. Porque João é um cara que nos ensina a ter mais de Jesus, independente da circunstância que ele está vivendo. Independente.
Ele não se importava se as condições para que ele tenha mais de Jesus era favorável ou não. Porque uma coisa que eu quero te alertar, se você só busca Jesus quando a situação é favorável, você precisa mudar a rota do teu GPS. Se você só busca Jesus quando as coisas estão bem, quando o dinheiro está entrando na conta, quando não tem doença, reavalie. Se você só vem para a igreja quando não tem mais nada para fazer. Gente, eu sou de uma realidade que eu vim da Assembleia de Deus. E desde lá, eu era mocinha, novinha, na igreja. E tinha uma coisa que me incomodava profundamente, que até hoje me incomoda. E eu falo para todo mundo, quem é da minha intimidade já ouviu isso de algum jeito. As pessoas que tiram férias da igreja na época de festa. Eu sei que é uma época onde tudo está muito compromisso, mas lá, pelo menos na minha época, era assim, chegava 1º de dezembro, acontecia uma debandada. A galera voltava no final de janeiro. Se você fosse conversar com essas pessoas, as pessoas falavam assim, não, é época de festas, né, estou cansada, afinal de contas eu trabalhei a semana inteira, trabalhei o ano inteiro, ralei, estava de férias. E eu não sou contra, em nome de Jesus, vocês não me entendam mal, eu não estou dizendo que é errado tirar férias, eu não estou dizendo que é errado você sair ir com a família, ficar um dia, ir para o cinema, não estou falando, tem que fazer isso. Você erra se você não faz isso. O que eu estou falando é sobre um conceito mental de que eu preciso tirar férias da igreja. Onde isso daqui é um trabalho. Então eu vou bater o cartão, mas chega dezembro eu não preciso mais. Volto em janeiro, se Deus quiser e assim o permitir. É disso que eu estou falando. Eu estou falando de um conceito errado de ir a um culto. É o mesmo conceito errado de vou receber algo da parte do Senhor. Em nenhum lugar da Bíblia você encontra que você vir a um culto, você vem para receber algo do Senhor. Muito embora Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá. Toda vez que os discípulos iam até o templo, e você vai ler em Atos, vai ler o livro de Atos, vê que lindo que era, eles iam sempre para oferecer algo. Quando o sacerdote ia ao templo, ele ia para oferecer alguma coisa. Então o contexto, Jesus quando veio, ele veio e ofereceu a sua vida. Mas a gente incumbiu na nossa cabeça que a gente tem que receber. Aí a gente fica, não quero mais, não recebi nada muito esse ano mesmo. Então, João era um cara que ele não se movia com isso, ele se movia por um propósito, ele tinha um propósito, anunciar Jesus. Então eu vou te falar aqui algumas características que a personalidade de alguém, para a gente finalizar, que já estou quase acabando. De uma pessoa que quer mais de Deus de verdade. João era autêntico. A Bíblia diz que ele se vestia com roupas diferentes de roupas que as pessoas usavam naquela época. Roupa fala de autenticidade, fala de identidade. Não é assim? A minha roupa fala um pouco de quem eu sou. Ela não é o que eu sou, mas ela diz um pouco sobre o que eu sou. Por isso que algumas coisas a gente até se ajusta, né? Fica na moda ali, tendência para esse verão é, sei lá, é pink. Eu adoro quando é essa tendência. Mas a gente tenta se ajustar um pouco às tendências, mas a gente não costuma fugir do que a gente é. Vocês já me imaginam, olham para mim, e me imaginam vestida de hippie, por exemplo? Você já olha para mim e fala assim, vou comprar um presente, e você vê um vestido indiano, é indiano, né? Que é aqueles assim. Vocês imaginam comprando isso para mim, eu usando uma coisa assim? Por quê? Porque vocês convivem um pouco comigo e vocês estão entendendo um pouquinho da minha identidade. Roupa fala de identidade. E João era um cara que ele se vestia de forma diferente, isso tem que trazer algum ensino para a gente. Ele era autêntico na forma que ele era. A identidade dele estava alinhada
com o que Deus tinha para ele, e não com o que o povo esperava. Se a minha e a sua identidade, meu querido, não estiver em Deus, de verdade, a gente vai ser uma pessoa eu falo que é uma pessoa dúbia. Ela vai de acordo com o vento. Se ela se relaciona com alguém que vai para a igreja, ela vai para a igreja. Mas se ela se relaciona com alguém que não vai para a igreja, ela não vai para a igreja. Ela não tem convicção, ela não tem firmeza. É uma pessoa que, se ela se relaciona com alguém que não tem bons princípios de caráter, ela começa a corromper o seu caráter e começa também a ter comportamentos de mau caráter. A personalidade dela não está em Deus. E uma personalidade sem estar em Deus, ela compromete o propósito. Não tem como Deus executar o propósito dele sem isso estar sedimentado no nosso coração. João, ele fazia outra coisa, ele comia, como eu falei, gafanhoto e mel silvestre. Comida fala de nutrição, não é? Por que você come? Para se nutrir, né? Comida fala de nutrição, ela nos leva à nutrição. E a minha pergunta para você é: do que você tem se nutrido? Do que você tem se nutrido? Quais são os nutrientes que saem das tuas mesas? Aí você fala assim para mim: pastora, não, mas eu não sento com ninguém, eu não tomo café com ninguém, eu não faço mesa. Porque a gente alinhou que mesa é aquela quando você liga para o teu líder e você fala: vamos ter uma mesa? Aí ele fala assim: então tá bom, vamos ter uma mesa. Aí você senta lá, fala, ele fala, ora, e acabou. Não é isso. Mesa é todo relacionamento que eu tenho com pessoas. Se eu encontro com você no aniversário e ali eu converso com você, é uma mesa? Se eu encontro com você no shopping, ali eu tenho um tempo com você, eu tive uma mesa com você, eu estou exalando alguma coisa, o que está saindo das nossas mesas? Dos nossos encontros? Eu estou lendo o livro de Daniel. Comecei em janeiro lendo o livro de Daniel. E eu já li o livro de Daniel muitas vezes, porque eu amo o livro de Daniel. Eu confesso para vocês, eu só li o livro de Ezequiel 4 vezes na minha vida inteira, que foi as 4 vezes que eu li a Bíblia inteira. Então eu tive que passar por Ezequiel, né? Não vou pular Ezequiel. Mas é um livro que eu tenho dificuldade. Então assim, eu leio tudo, mas Daniel é um livro que eu gosto. E Daniel é um cara que nos exemplifica disso. Ele renunciou alguns nutrientes, alguns manjares. Ele selecionou, ele foi um exemplo onde ele selecionou os nutrientes dele. E ele tornou a pessoa que ele se tornou. Ele renunciou os manjares. E eu lembro, e você lê lá no comecinho já de Daniel, você vê que o chefe de cozinha do palácio falou assim: Daniel, filho, não faz isso, que daí você vai ficar magrinho. Como que você vai comer só legume? E o outro vai comer picanha. O outro vai ficar gordinho, nutrido, rosado, e você vai ficar todo doente. E aí o rei vai me matar. E daí Daniel fala para ele assim: faz um experimento. 10 dias eu comendo só legume, e depois você vê, você coloca a pessoa que comeu os manjares você conhece muito bem a história e você sabe qual foi o resultado. Quais são os manjares que você está renunciando em prol do Evangelho? Tem que ter renúncia, gente. Não adianta você querer mais de Deus em 2023 e não estar disposto a renunciar nada. Não vai ter como. Não vai ter como. A gente precisa, vai ter algumas mesas, vai ter algumas amizades, vai ter algumas pessoas, vai ter alguns comportamentos que não dá mais para você. Entenda isso, não dá mais. Parou, cortou. Vai ter algumas coisas que às vezes você faz lá no teu trabalho,
que elas não são aprovadas por Cristo. Se Jesus estivesse do seu lado, você não faria aquilo. Vai ter alguns comportamentos que não vai dar mais, porque vai ter que ter algumas renúncias de alguns manjares, em detrimento do que o Senhor vai dar para você. E quando você aceita algum manjar, alguma coisa, fazer algum negócio, se relacionar com alguém, ou fazer alguma coisa que Deus não faria, que Deus não aceita, que Deus não aprova, e não venha me falar sobre necessidade. Não, mas eu tenho que fazer isso, senão eu não pago minhas contas. Não, eu tenho que fazer isso, senão as pessoas vão se afastar de mim. Não, eu tenho essa necessidade. Não, eu preciso fazer isso porque eu tenho depressão. E se eu não fizer, as pessoas vão se afastar de mim e eu vou voltar para a cama, para dentro do quarto. Não é resposta. Quando você fala isso, você fala assim: Deus não é o suficiente para me nutrir. Deus não é suficiente para me nutrir. É essa a mensagem que a gente manda. Segunda característica de João: ele não caía na crítica ou bajulação. Deixa eu te falar uma coisa. Para todo mundo, para mim, para você, para todo mundo, Deus tem um propósito. O meu propósito pode ser um e pode ser diferente do seu. Mas Deus tem um propósito para mim e para você. Ele tem, é claro. E quando você resolve andar com Jesus, dois tipos de pessoa vai encostar. Dois tipos de pessoas. Os críticos é aquele tipo de pessoa que você, não importa o que você faça, vai estar ruim. Não importa o que você faça, não importa, não, sempre vai ter um defeito. E aquele outro tipo de pessoa que te bajula o tempo inteiro. Os dois são danosos, tanto um quanto o outro. Só que o bajulador a gente gosta. É mais fácil o bajulador, mas o bajulador às vezes ele é mais perigoso do que o crítico. Porque o crítico você já sabe que ele é crítico mesmo, o bajulador você fica lá achando que é amigo. E olha o que João disse, em João capítulo 3, versículo 26. Quando ele falou, inclusive aquilo que eu falei, que as pessoas chegaram nele e falou assim: olha João, o cara que você está anunciando está lá do outro lado do rio, tomando as tuas multidões. E as pessoas vão ao encontro dele. Olha o que João responde para ele: a minha alegria se dá em ser amigo do noivo. A minha alegria se dá em ser amigo do noivo. Eu sou amigo do noivo. Eu sou amiga do noivo. Você pode dizer que você é amigo e amiga do noivo. Porque essa é a nossa alegria, ser amigo dele. Pessoas que têm mais de Deus, ela reconhece a porção do outro. A tua porção não é para mim, é a tua porção. A minha porção não é para você, é a minha porção. Por isso que é ruim, às vezes eu fico triste quando eu vejo algumas pessoas comparando o líder, e ela fala assim: eu não gosto do líder tal, porque o líder tal não faz isso, mas o líder tal faz. Não entre nessa cilada. Porque o líder faz a porção que é dele, e o outro não faz justamente porque o corpo se completa. Entendeu? E ele faz um pouco e eu faço um pouco, e a complexidade desse pouco que a gente faz fica um todo lindo. Imagina se todo mundo fosse só evangelista. Quem que ia cuidar das almas que chegavam na igreja? Cheio de carrapicho para você ministrar. Não, eu só falo de Jesus. Eu acho errado que aquele líder, ele não fala de Jesus. Mas ele abraça, ele tem um abraço confortante. A pessoa, quando é abraçada por ele, ela se sente segura. Isso é a qualidade de um pastor. Não, eu não gosto daquela pessoa. Aquela pessoa, ela não é do reteté, ela não traz profecia. Mas ela fala de Jesus como ninguém lá no mundo. Ela faz aquilo de uma forma tão linda e perfeita. Então, pessoas que têm mais de Deus entendem a porção do outro. Não caia na crítica construtiva de quem não construiu nada. Eu estou falando por experiência, eu já fiz isso.
Entrei num abismo horrível. Caí na crítica construtiva de quem não tinha construído nada. Ninguém vai chegar para você dizendo que tem uma crítica desconstrutiva. Sempre vai ser construtiva. Analise o fruto da árvore. É pelo fruto que você valida a árvore. Não é assim, a Bíblia nos ensina. Deixa eu ver se essa árvore é boa. O fruto dela é bom? Não tem fruto nenhum. Ups. O que aconteceu com Jonas lá, com aquela árvore? Morreu. A árvore tem que ter fruto. Uma última coisa antes da gente cear. E é uma verdade para o seu coração. Entenda o que você não é. Entenda o que você não é. Tão importante quanto você saber o que você é você saber o que você não é. Entender a nossa linha de atuação, os nossos limites é de extrema importância. João fazia isso. Deixa eu te dar um exemplo para você entender. Você fala assim, a pastora está falando bobagem. Deixa eu te falar um exemplo. Sabe o que a religião trouxe para nós? Sabe o que a religião fez com a gente, igreja? Presta atenção em nome de Jesus. Sabe o que a religião fez? Ela corrompeu as verdades. Gente, é lindo quando vem uma pessoa, presta atenção comigo. Uma pessoa que veio da Umbanda, por exemplo, pegando a religião lá de fora. A Umbanda é uma religião totalmente oposta ao que a gente prega, concorda? Então imagina uma pessoa que veio da Umbanda. É mais fácil você falar para ela de Jesus e ela entender as verdades de Jesus e ela praticar Jesus do que o crente que está com 20 anos na igreja, sabia disso? Porque o que acontece? Na Umbanda, a verdade que ela entendia, que ela conhecia, dando um exemplo de, era leite. Não, a minha verdade é leite. Então ele tomava leite, porque aquilo era a verdade dele, era leite. Então ele tomava leite de manhã, leite à tarde, leite à noite, está tudo bem. Era a verdade que ele conhecia. Amém? Entenderam? Ok. Alguém, um evangelista louco, falou de Jesus para ele. Vão na minha igreja. Vão na minha igreja que você vai encontrar uma verdade. Essa pessoa veio para a igreja e encontrou Jesus. Ela ficou apaixonada por Jesus. Ela aceitou Jesus, ela abriu mão da Umbanda e ela veio para a igreja. Só que na igreja, a nossa verdade não é leite, ela é café. Então, essa pessoa, a gente chega para ela e fala assim, meu querido, ele falava, não, eu tomava leite. Então, a verdade é que o que a Bíblia nos ensina é tomar café. Ela fala, não é leite? Não, não é leite, eu te mostro na Bíblia. Olha, tomarás café todo dia. Elisandra, capítulo 3, versículo 2. A pessoa fala assim, tomar café todo dia, está na Bíblia. Ela se apaixona por café, ela toma café de manhã, à tarde, à noite. Ela toma café durante as refeições. E ela toma café, e ela toma café. Ela fica doida por café, e ela só toma café. E ela fica apaixonada por café. Tenta dar leite para ela. Ela fala, não, isso é importante na minha vida. Eu quero, não, café gostoso. Não é assim? Sabe o que a religião fez? Um monte de gente. Ela pegou a xícara de café, pegou um conta-gotas e ela foi pingando leite. Tum. Uma gota de leite hoje, uma gota de leite amanhã, outra gota de leite depois, e ela foi colocando, assim ela foi colocando, e ela foi colocando, e ela foi colocando, e ela foi colocando. Alguns anos depois, o evangelho que ela vive não é mais café, é café com leite. Aí você me pergunta, ela não largou o evangelho? Ela largou o evangelho? Não. Se você perguntar para ela, fulano, você está tomando café? Oba, nós. Café. Mas é café? Esse café está misturado, ele está com leite, ele não está mais puro.
porque a gente permitiu que algumas inverdades ou que algumas coisas fossem nos falando e a gente foi achando legal. Sabe aquele evangelho facinho? Aquele evangelho de você vem para Jesus e pode continuar do jeito que você está, que está tudo bem. Jesus, Ele nos aceita do jeito que somos, sim, mas Ele quer que nós mudemos e nos parecemos com Ele. Então eu estou no evangelho, mas eu vou negligenciando princípios. Já faz muito tempo. O meu café se tornou café com leite, eu nem percebi. Eu não saí do evangelho, mas o meu comportamento é de uma pessoa que o evangelho condena. Eu digo que eu vivo o evangelho, mas falar mal das pessoas não é um problema. Eu vivo o evangelho, mas não orar todo dia não é um problema. Eu vivo o evangelho, mas ter tempo de secreto é 5 minutos antes de dormir, não é um problema. Eu vivo o evangelho, quando eu vou para o secreto e o Senhor não chega para me dar um abraço gostoso, eu falo, tudo bem, Ele não veio hoje, amém. Mas Ele não veio amanhã de novo, amém também. Ele não veio depois de amanhã, amém também. E daí já faz 3 meses que Ele não vem, e tudo bem. E o meu evangelho é o evangelho o quê, gente? Café com leite. Misturou tudo, está tudo certo. E eu não estou fazendo mais o que a Bíblia manda. A Bíblia manda eu ter relacionamento com Ele. A Bíblia manda eu me livrar de algumas coisas. A Bíblia manda eu ser correto, puro, ter caráter, falar a verdade, pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. E eu não faço nada disso. Mas o meu evangelho está tudo certo. Entende o que o Senhor quer falar comigo e com você essa noite? Você entende o que o Senhor quer falar contigo? Você está entendendo para onde Deus quer te levar? É o novo dEle, é o mais dEle. Entenda o seu chamado, meu irmão. Entenda o seu chamado. Algumas conversas não te cabem mais. Alguns relacionamentos do passado, corta. Para de querer nutrir aquilo que está no passado. Porque pessoas com excesso de passado, elas são infelizes, ela não consegue ter acesso ao futuro, porque ela está cheia do passado. Lembra que a gente falou, para o novo de Deus vir, para o mais de Deus vir, eu preciso abrir espaço nas minhas gavetas, eu preciso jogar os meus sapatos velhos fora, eu preciso fazer isso, para que eu possa ir para aquele momento com Ele, e aninhar no colo dEle, e eu falar, obrigada por me amar, Deus. Está na Tua presença, está na Tua presença, é saboroso demais. Esse vazio que eu estava, é só a Tua presença que supre. Não se acomode a um evangelho café com leite. Isso não vai te levar para coisas boas. E sabe o que acontece com pessoas, para a gente finalizar aqui, que eu acho que já estourei meu tempo. Sabe o que acontece com pessoas que vivem o evangelho café com leite? Elas são extremamente frustradas, porque elas não veem orações sendo respondidas. Gente, coisa mais linda é Jesus responder a tua oração. Coisa mais linda é Ele suprir uma necessidade sem que você peça, porque a Bíblia diz que o que Ele tem para mim e para você é muito mais aquilo que você pensa ou já cogitou na tua mente. Sabe aquela coisa de você ter uma necessidade aqui e você nem deu tempo de orar? Posso falar, eu vivo isso. Nem deu tempo de orar, o Jesus vai e manda provisão. Eu tenho um testemunho fresquinho, só não vou contar agora. Jesus já manda provisão, relacionamento. Um dia eu estava com uma pessoa, eu fui conversar com essa pessoa, já fazia uns 2 meses que ela não via a igreja. E eu fui conversar com ela, preste atenção. E eu falei para ela, fulana, por que você faz tanto tempo que você não vai na igreja? Está acontecendo algum problema? Não, pastor, é correria. Dia a dia, sabe? Correria, serviço.
correria da casa, principalmente do trabalho. E eu falei para ela, e a gente vai conversando, né? E a mesa é linda, né? Porque ela vai desenrolando as coisas, né? Aí daqui a pouco ela virou para mim e falou assim: vou confessar uma coisa para você. Ela vinha no culto da manhã, na época que a gente tinha culto de manhã. E ela falou assim para mim: eu não gosto do louvor. Eu não consigo sentir nada nesse louvor. Aí eu vejo vocês lá chorando e sentindo a presença de Deus. Eu falo, não, só pode ser mentira isso. Isso não é de verdade, porque eu falei, gente, tem alguma coisa acontecendo comigo. E o meu termômetro, diz ela, é o meu marido. Aí eu fui falar com ele, amor, você sente alguma coisa no louvor? Ele disse, não gosto. Aí ela falou, então, de Deus. Aí eu falei, amém. De repente Deus está querendo forjar a gente e fazer a gente melhorar em alguma coisa, não é verdade? Aí eu falei, verdade. Eu falei, então, o Espírito Santo falou assim, faz perguntas. Aí eu comecei a fazer perguntas para ela. Como que está o teu tempo de oração? Como está o teu tempo de relacionamento com Deus? Pode ser sincera, fique em paz. Como que está o teu tempo de relacionamento com Deus? Ela falou, correria, né, pastor? Correria, não estou tendo tempo. Confesso para você, não vou mentir não. Porque nessa hora as pessoas são sinceras, né? Porque ela acha que a sinceridade dela vai validar o pecado dela. Aí ela falou assim, sinceridade, não estou tendo tempo de orar não. Aí eu falei, mas quanto tempo? Sei lá, uma semana? Ela Aí eu falei, um pouquinho mais? 2 semanas? Aí eu falei assim, bem, pelo tempo que você não está vindo na igreja, que já está indo para 2 meses, mais ou menos mesmo tempo, né? Aí ela falou assim, tipo assim, um pouquinho mais. Aí eu falei para ela, como que você quer sentir alguma coisa se você faz 2 meses que você não dá bom dia, Espírito Santo? Faz 2 meses que você não tira 1 minuto para estar do lado de alguém que você diz amar. Fica 2 meses longe do seu marido, você vê o que acontece. Faz uma grevinha com ele de 1 semana para você ver se acontece. O bicho vira giraia, né? Imagina você 2 meses sem falar com Jesus. Aí depois de 2 meses você vai numa igreja e você quer sentir aquele derramar, não vai acontecer. Não vai acontecer. Porque o que acontece aqui é construído durante a semana. É construído, é algo que vai sendo. O pessoal da ceia já está pronto aí? Eu queria que a gente, antes de eu falar o último para a gente acabar, a gente vai ter o nosso momento de ceia. É a primeira ceia do ano. Então eu gostaria que você fizesse uma análise da sua vida e assim como Paulo fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E após analisar, se você coma desse pão, beba desse vinho, desse suco, você analise com Deus como que está as tuas prioridades. Porque o que Ele deseja, a mensagem que Ele tem para você essa noite é: eu tenho mais para você. Eu tenho mais para você. Mas quando Deus ele chega na nossa vida, Ele não vem apenas com presença, Ele vem com vida abundante, Ele vem com provisão, Ele vem com cura. Ele vem com um pacote completo, é um combo lindo. Então faça essa análise e fala: Senhor, naquilo que você falhou, faz um propósito com Deus e fala assim: eu vou fazer diferente. Cele uma união com o Senhor essa noite. E faça diferente desse ano. E ao final do ano você vem conversar comigo.
para ver o que você teve. O que você teve. Então eu queria que o pessoal se posicionasse. Enquanto eles vão se posicionando, nós vamos orar. Nós vamos orar por aquele pão que representa o corpo de Cristo. A gente vai orar pelo aquele suco de uva que representa o sangue de Jesus vertido por mim e por você, para a remissão dos nossos pecados. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos porque a tua morte nos trouxe vida. Jesus, esse suco de uva que aqui está, esse pão que representa o teu corpo, Jesus, fazemos isso em memorial. Fazemos isso dizendo para o Senhor: eu sou grata porque a tua morte me trouxe vida, porque o Senhor te desfez da sua majestade, da tua glória, do teu poder, se fez homem, viveu dores nessa terra que ele não precisava viver, para que eu e você pudesse ter vida abundante. Então, Jesus, esse momento que eu vou pegar esse suco de uva e esse pão, é um momento que eu falo: obrigado, Jesus, obrigada, Jesus, obrigada, Jesus. Então você se levanta do teu lugar, venha pegar. Já pode ficar em pé. Que ele cresça, eu digo.
a verdade. Fale isso com o Senhor. Ame o que Jesus ama. Ame o que Ele ama. Se preocupe com as preocupações dEle. A última qualidade de João Batista: ele amava o que Jesus amava. Ele amava o que Jesus amava. Ame a noiva. Jesus ama a noiva. Ame a noiva. Sirva a noiva. Para de murmurar em nome de Jesus. Faça com tanto amor. Ame. Se preocupe com aquilo que Jesus se preocupa. E você vai ver Ele se preocupando com aquilo que você deveria se preocupar. Porque as suas preocupações agora são dEle. Você não precisa mais gastar horas provando para Ele que Ele precisa te abençoar. Ele já vai te abençoar já. Oh, meu amigo, entenda o amor de Jesus. Entenda o amor de Jesus. E tenha mais dele. Nesse momento vamos comer do pão, beber do cálice. Faça isso com todo o teu coração. Faça isso como noiva. Fala: Jesus, eu te amo, eu estou aqui. Obrigada por morrer por mim. Eu me comprometo a amar o que o Senhor ama. E você vai ver a tua vida mudar. Seus caminhos sendo destravados. Porque é assim que Ele trabalha. Feche seus olhos. Jesus, a tua palavra foi liberada, Deus. Oh, Jesus, trabalha agora nesses corações, nesses terrenos, para que o teu amor se estabeleça, para que a tua verdade se estabeleça. Restaura altares, Senhor. Restaura altares que estavam danificados por dores. Restaura altares que estavam danificados por tristezas. Restaura altares que estava totalmente danificado por decepções, por frustrações. Restaura, Deus. E recebe o nosso melhor. Nos aninha em teu colo. Jesus, apesar de mim, eu me coloco nas tuas mãos, apesar das minhas fraquezas, das minhas frustrações, eu me coloco nas tuas mãos. E o teu nome vai ser glorificado através da minha vida. A minha vida, eu declaro em nome de Jesus que a minha vida será um altar. A minha vida será um altar onde o mundo vai olhar e vai ver, onde os meus colegas do trabalho vão olhar e vão ver, onde a minha família vai olhar e vai ver, onde eu serei referência, sim, porque eu me pareço contigo. Então nesse momento, Senhor, me ajuda a esvaziar do meu eu, para que o Senhor possa crescer efetivamente na minha vida. Que o Senhor te ajude, que o Senhor seja tão real na sua vida, que você consiga se diminuir cada vez mais. E quando você se diminuir, você não está se colocando numa posição inferior, você está se colocando numa posição de filho no colo dele. Você está se colocando no lugar de pessoa amada, protegida, carinhada por Ele. Amada, protegida, debaixo de suas asas estarei seguro. É nesse lugar que eu quero estar, é nesse lugar que eu quero ficar. Eu não quero nenhum outro lugar que não seja debaixo de suas asas. Oh, Espírito Santo.
Santo, obrigado. Porque o teu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Edifica o nosso altar, Senhor, e recebe a nossa adoração. Que Jesus te abençoe, que Jesus te guarde, que o Espírito Santo faça resplandecer sobre você durante a semana inteira, que essa palavra ache guarida no teu coração. Que Jesus te carregue pelos braços, que você tenha momentos incríveis com Ele, que você restabeleça o teu tempo de secreto, que você estabeleça seu tempo de secreto. Deixa eu te dar um último alerta: secreto não é pingente, tá, gente? Sabe pingente? Onde você pendura? Secreto é no secreto. Que o Senhor estabeleça o teu tempo de secreto, estabeleça na tua vida, te faça prosperar, te dê um ano abençoado. Que tudo que estava travado venha ser destravado em nome de Jesus. Que todas as travas, que todas as pedras que estavam no teu caminho, o Espírito Santo venha varrendo tudo. E você sinta o poder de ser cuidado e ser chamado filho. E não apenas ser chamado, você se sinta filho do Todo-Poderoso. Jesus te abençoe, boa semana.